Olá. São Paulo acaba de ganhar um fundo especial de custeio de perícias, lei de autoria do Executivo e aprovado aqui na Assembleia Legislativa. Na prática, esta legislação beneficia as pessoas sem condições financeiras de pagar por exames médicos periciais e de investigação de paternidade. O governo de São Paulo anunciou que investirá anualmente 18 milhões de reais do Tesouro Estadual no Fundo Especial de Custeio de Perícias. Este é o tema do programa Agora é Lei de hoje com os nossos convidados. Dr. Márcio Elias Rosa, secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo. Dr. Sérgio Maranhão, superintendente do IMESC, o Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo. E Dr. Davi Eduardo Depiné, defensor público geral do Estado. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa Agora é Lei. Secretário Márcio Elias, vamos falar do antes e do depois. O que é que muda em relação a essas perícias judiciais? Deixam de ser custeadas pelo FAGE, que é o Fundo de Assistência Judiciária, e passam a ser custeadas agora pelo novo fundo? Exatamente, a inovação é exatamente essa, não é? Nós acabamos de criar um fundo especial que vai, como você disse, custear essas perícias no campo da assistência judiciária. Até então era já custeada pelo Tesouro, enfim, pelo SAGE, pelo Fundo de Assistência Judiciária, administrado pela nossa Defensoria. Na verdade, saía do orçamento da Defensoria, daquilo que era destinado para a Defensoria, o pagamento dessas perícias, sobretudo junto ao IMESC. A nova legislação processual civil impede, no entanto, que recursos da Defensoria sejam destinados a custear esse tipo de perícia, não é? Porque essa é uma obrigação de todo o sistema de justiça, do Tesouro, do Estado, e não propriamente de uma das instituições do sistema de justiça, no caso a Defensoria. Daí a necessidade de se criar um fundo. E este fundo tem a vantagem, não é, de garantir ao nosso instituto, o IMESC, que é de uma excelência inegável, de um trabalho social importantíssimo, além de jurídico, que vem prestando já mais de 40 anos em São Paulo, tem então o mérito de garantir ao IMESC uma fonte de receita própria que lhe garante a continuidade. Então, essa mudança é tudo por conta do novo Código de Processo Civil, que impede que a Defensoria continue pagando essas despesas. O sistema que o São Paulo tinha adotado era de remeter para a Defensoria uma parcela de arrecadação e da Defensoria sair o custeio dessas perícias. O que a nova legislação impede, acho que em boa hora impede, logo o Estado encontrou uma nova forma. E a nossa Assembleia Legislativa foi muito sensível, aprovou o projeto em regime de muita rapidez, sem que fosse regime de urgência, mas foi aprovado rapidamente, deu uma pronta resposta para essa necessidade e, obviamente, o Poder Executivo, o governador do Estado, de quem partiu a iniciativa de criação do fundo. Volto a dizer que beneficia a camada mais vulnerável e hipossuficiente da população. É quem demanda com assistência judiciária. Doutor Davi, até aqui havia deficiência de recursos para os pagamentos dessas perícias ao IMESC? Não havia deficiência, a Defensoria conseguia arcar com esses custos, embora houvesse dificuldade. Nos últimos anos houve uma crise financeira também que abateu as instituições públicas do Estado de São Paulo, e isso acabou afetando a arrecadação da Defensoria no que tange ao fundo. Mas, como ressaltou o Dr. Márcio, é importante que as pessoas compreendam qual é o papel desse fundo de perícias, qual a finalidade para que ele serve. A Constituição do Estado, a Constituição da República garante que a assistência jurídica integral e gratuita. E a assistência jurídica integral e gratuita envolve tanto um profissional do direito que possa fazer a assistência processual daquela pessoa que não tem condições financeiras, como também a gratuidade das custas judiciais, custas, emolumentos, perícias. E muitas vezes essa isenção de custas também alcança pessoas que possuem advogados privados. Muitas das perícias que eram custeadas até então pela Defensoria Pública também envolviam advogados privados que atuavam em processos judiciais, mas que pediam aos seus clientes a isenção de custas judiciais. E a Lei 1060 de 1950, que continua em vigor, prevê essa possibilidade. Então, essa lei recém-aprovada pela Assembleia Legislativa faz um fecho adequado a essa situação, garantindo a todas as pessoas, com advogado privado ou com advogado e profissional do direito, defensor público, mantido pelo Estado, a isenção das perícias, das custas processuais que envolvem a movimentação do Poder Judiciário. Sua avaliação, doutor Sérgio, sobre a nova legislação. O senhor compartilha a opinião do doutor Davi? Compartilho. Essa nova lei, na verdade, ela vem ao encontro daquilo que é mais importante
no que tange a justiça, que é a justiça ser universal, a justiça poder abranger todas as camadas da população, fundamentalmente o hipossuficiente, o usuário da justiça gratuita, aquele que precisa mais. E daí a sensibilidade do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que, ao ver a impossibilidade da defensoria continuar arcando com o custo das perícias, imediatamente, através do pedido do secretário de Justiça, Dr. Márcio, manda este projeto de lei à Assembleia Legislativa para que os hipossuficientes, para que os usuários da justiça gratuita que mais precisam da justiça possam ter a justiça na sua integralidade. Secretário Márcio Elias, essa não era falta de recursos, mas uma diferenciação agora de onde sai o dinheiro. Saía do Fundo de Assistência Judiciária e agora do Fundo Especial de Perícias. Da forma anterior, tinha algum prejuízo para a população ou afetava o Estado de alguma maneira? Não, eu acho que não, não afetava. Veja que o IMESC, só no campo de investigação de paternidade, no ano passado, e o doutor Maranhão pode me corrigir se eu estiver equivocado, foram mais de 38 mil laudos emitidos. Batemos o recorde, não é? Todo ano o IMESC vem aumentando a sua produção. Esse ano nós vamos passar de 38 mil, 40 mil. Foram mais de 38 mil casos só de investigação de paternidade, não necessariamente judiciais, exatamente, alguns extrajudiciais, porque é possível fazer amigavelmente. Aliás, o ideal é que façamos sempre amigavelmente, não é? O governo do Estado tem um programa, junto com o Ministério Público, com a Defensoria, com o TJ, no Poupa Tempo, né, de investigação de paternidade, de definição de paternidade. Aquele que quer reconhecer a paternidade de um filho pode providenciar isso no próprio Poupa Tempo e se valer do IMESC para fazer a perícia, quando há necessidade. Então, não havia prejuízo, penso que não há prejuízo nenhum para a população. Ao contrário disso, muda tão somente a fonte dos recursos. Por quê? Porque o fundo que nós estamos nos falando aqui, que até dezembro do ano passado custeava a perícia, ele é abastecido quase sempre por recolhimento de taxa ou de emolumentos extrajudiciais. Uhum. É o dinheiro que a gente recolhe lá no cartório, do registro de imóveis, no cartório de notas, por uma procuração, por uma autenticação de firma, ou coisa do reconhecimento de firma, ou autenticação de cópia reprográfica. São os emolumentos pagos no cartório, não no cartório judicial. Esse dinheiro é que vai, uma parcela dele para a Defensoria, e dali saía o custeio dessas perícias. Agora não. Agora é a própria Fazenda, o próprio Tesouro, que é também dinheiro de tributo, não é? Mas que repassa diretamente para esse Fundo Estadual de Perícias, que vai ficar vinculado à Secretaria da Justiça e que vai custear a assistência judiciária, que não custeia apenas, como o doutor Davi bem ressaltou, as ações em que a Defensoria atua. Muitas vezes há advogado constituído mesmo que atua, porém o autor é beneficiário da assistência judiciária, ou réu, e fazemos a perícia, por exemplo, pelo IMESC. Doutor Davi, esses valores desses emolumentos que compõem, né, o Fundo de Assistência Judiciária, a partir de agora eles passam a sobrar nesse fundo e ajudam mais no custeio da Defensoria Pública, uma vez que o orçamento da Defensoria é pequeno, 12% do que vem do Tesouro. O orçamento da Defensoria Pública é composto basicamente de duas fontes: o Tesouro do Estado, que é um percentual pequeno na composição geral, e esse Fundo de Assistência Judiciária, que faz com que a Defensoria Pública arque com todas as despesas, inclusive os convênios que a Defensoria Pública possui, por exemplo, o convênio com a OAB, outros convênios voltados à prestação de assistência jurídica à população carente. Então, na verdade, esses valores se revertem exclusivamente para isso. Infelizmente, a Defensoria padece da questão hoje de um déficit financeiro que atinge a arrecadação do próprio Estado, e esse fundo ele vem observando um déficit nos últimos anos. Então, nós não alcançamos a previsão da lei orçamentária nos últimos 2 anos e provavelmente também não alcançaremos este ano, embora percebamos uma pequena melhora nessa arrecadação. Tudo isso permite que a Defensoria Pública planeje de maneira mais adequada o seu funcionamento, né? Investindo tanto no aperfeiçoamento dessas parcerias que visam um atendimento à população e também no aperfeiçoamento do seu quadro, o quadro de defensores públicos que atuam no Estado, garantindo às pessoas carentes o acesso à justiça. Qual era o valor dessa meta a ser atingida? Na verdade, nós temos hoje 719 defensores públicos em todo o Estado. A previsão da lei é que nós tenhamos 900 defensores públicos no Estado.
E, além disso, nós temos outros convênios, inclusive o da OAB, que atua nos locais onde a Defensoria Pública não consegue alcançar. Então, a ideia é que nós consigamos, com o passar do tempo, investir esses recursos e aí nos próximos anos poder prover esses cargos que ainda estão em aberto na Defensoria Pública, garantindo à população do Estado inteiro uma atuação cada vez mais adequada, cada vez com mais efetividade e melhor. Mas se me permite, Mauro, Claro. uma observação interessante. Essa solução dada pelo legislador paulista, o governador apresentou o projeto de lei criando o Fundo Estadual de Perícias e o Dr. Maranhão teve um papel fundamental na construção dessa solução. Ela beneficia, na verdade, todo mundo. A Defensoria Pública, porque tem uma necessidade, havia mesmo a necessidade de algum modo, ter uma expansão da sua receita disponível, dos seus recursos financeiros disponíveis, na medida em que uma parcela estava vinculada ao custeio dessas perícias. E o governo do Estado quer e precisa e deseja investir na Defensoria Pública porque realiza um trabalho inegável. O doutor Davi vem conduzindo a Defensoria de uma maneira exemplar para todo o país, não apenas para São Paulo, garantindo à população um atendimento de excelência. E a Defensoria vem crescendo, né? Havia essa necessidade. Por outro lado, a assistência judiciária necessitava do custeio dessas perícias, sem causar nenhum sobressalto na atuação do IMESC, porque 100% do que o IMESC arrecada vem disso, né? O Estado investirá, para que todos tenham uma ideia de grandeza, neste ano 18 milhões de reais no custeio dessas perícias. E 90%, né? Mais de 90%, quase que a totalidade, irá para o IMESC. A lei ainda permite que o IMESC estabeleça convênios e outros ajustes com entidades públicas ou privadas, e daí também esse fundo terá novas fontes de receita. A esse respeito, secretário, nós estamos retomando um convênio com a Defensoria, que é um convênio que, para nós do IMESC, é muito caro, que é muito importante, que é um convênio para perícias de verificação de vínculo genético, a perícia de DNA, ser efetuada ainda na fase pré-processual. Isso é importante por quê? Porque na fase pré-processual, a nossa intervenção, através do IMESC, possibilita ao suposto pai assumir a paternidade sem que a gente se arraste por muito tempo numa disputa judicial cara ao Estado e, sobretudo, cara à sociedade. Porque no meio desta questão tem uma criança, sem saber se aquele suposto pai é realmente seu pai, questões de agressividade que não são incomuns e processos que se arrastam durante muito tempo. Então, o IMESC fazendo isso junto com a Defensoria, aliás, nós fazemos, é bom que se diga, doutor Depiner, nós fazemos a coleta de DNA na sede da Defensoria. Mortais, né? Isso, na sede da Defensoria, essa. Fazemos também post-mortem. Então, essas perícias pré-processuais são muito caras porque, do ponto de vista social, elas são importantíssimas. Nós, inclusive, atuamos em mutirões fazendo esse tipo de perícia. Sim. Como já fizemos, recentemente fizemos lá no Padre Osalvino, um mutirão exitoso em que grande parte das pessoas com essas questões de paternidade saem de lá com as suas questões resolvidas. Quer dizer, apostar que a sociedade possa resolver suas questões sem a judicialização da causa. Essa questão, por exemplo, é um convênio que a Defensoria vai manter com o IMESC, está em vias de celebrar a sua nova pactuação, porque para nós também é importante termos esse instrumento, como disse o Dr. Sérgio, para evitar a judicialização. O foco hoje na área civil é a gente tentar caminhos alternativos ao Poder Judiciário quando isso é possível. Não que a resposta do Poder Judiciário não seja positiva, não seja importante, mas muitas vezes uma solução consensuada em que as próprias partes acabam se acertando naquela situação, e como disse o Dr. Sérgio, numa questão que envolve a paternidade, um pai que reconhece a paternidade sobre o seu filho apenas com a exibição de um laudo de DNA, sem que isso demande a resposta de um juiz, é muito mais construtivo do ponto de vista de vinculação afetiva do que essa resposta vir anos depois através de uma sentença judicial que é imposta àquele pai. Então esse é um caminho que a gente vai continuar percorrendo e essa parceria vai ser mantida entre a Defensoria Pública e o IMESC, porque é fundamental para garantir às pessoas essa efetivação dos seus direitos.
Além dos exames de DNA, doutor Sérgio Maranhão, quais são os outros exames, os outros laudos periciais que o IMESC produz? É importante, ainda no caso do DNA, relembrarmos que o IMESC é o único instituto público do Brasil que faz DNA post-mortem, com restos mortais. Quer dizer, nós inauguramos em 2015 esse trabalho e fazemos isso com muita precisão. Na área de medicina legal, nós fazemos, na área de psiquiatria forense, por exemplo, nós fazemos interdição, hoje a curatela. Aliás, é importante também ressaltar que o IMESC fez uma proposta de laudo discutido com a Defensoria, com o Ministério Público, o Judiciário, e nós fizemos um modelo de laudo de curatela, obedecendo a nova estrutura do Código de Processo Civil, que vem sendo usado no Brasil inteiro. Trabalho feito por nós. Que é o exame para capacidade civil, não é? Para capacidade civil. Mostrar que a pessoa não tem capacidade civil. Nós fazemos interdição, fazemos o réu preso, não só quando é uma questão do DNA, quanto progressão de pena, o exame para progressão de pena. O exame de sanidade mental, né? Sanidade mental, cessação de periculosidade, além de fazermos os exames de DPVAT, que avaliam o grau de fraturas, enfim, E qual o custo médio de uma perícia? A nossa perícia hoje tem um custo médio na área de medicina legal de R$ 413. Na área de DNA, 547. É o custo da perícia. Nós sempre cobramos o custo, é importante ressaltar isso, porque nós tivemos um exitoso convênio com a Defensoria desde 2009. Aliás, desde 2008, quando a Defensoria já entra como interveniente. Exatamente. E depois de 2009 assume este convênio, nós temos um trabalho extraordinário com a Defensoria e sempre neste convênio, o que foi ressarcido ao IMESC é o custo da perícia. Não é um preço, é o custo da perícia, como em todo convênio. O senhor pediu a palavra, secretário, para a gente arrematar e finalizar esse bloco. Só para ressaltar que o IMESC tem 47 anos de existência, é de fato uma instituição de enorme credibilidade e respeito em toda a cena jurídica, né, no Brasil todo, não apenas em São Paulo. Hoje atua na capital e em mais 15 municípios do interior e adota protocolos muito seguros de coleta de material, inquestionável do ponto de vista da perícia, né, da isenção do compromisso técnico e pericial. É por isso que o Estado, de fato, investe hoje no IMESC, porque tem a segurança de estar investindo de maneira correta. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa Agora é Lei. Os nossos convidados hoje falando sobre a criação do Fundo Especial de Custeio de Perícias, lei do Poder Executivo, aprovada aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Agora é Lei. O nosso tema hoje é a aprovação ou a sanção do Fundo Especial de Custeio de Perícias, lei de autoria do Poder Executivo, aprovada aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Secretário Márcio Elias, a formação do fundo, do Conselho Gestor deste fundo, como é que deve ser, o que é que garante a transparência? A sociedade clama por transparência nos dias atuais em relação às contas públicas. Uma preocupação que nós tivemos, né, e atendia ao desejo também imperativo imposto pelo próprio governador do Estado. Quando apresentei a ele o projeto, ele disse: Márcio, façamos então um fundo vinculado à Secretaria da Justiça, mas com representação de todas as instituições integrantes do sistema de justiça. Então nós temos lá assento nesse conselho, que fiscalizará a aplicação dos recursos. 2 representantes do Poder Judiciário, 2 representantes do Ministério Público, a representação da Defensoria Pública, a representação da Procuradoria-Geral do Estado, a representação da Secretaria do Planejamento, da Secretaria da Fazenda, além do próprio Ministério Público, além da própria Secretaria da Justiça, que preside o Conselho Gestor desse fundo.
Também ficou estabelecida a participação neste fundo de 2 representantes da Assembleia Legislativa, 2 deputados terão assento neste fundo. E o fundo fica obrigado a trimestralmente, ou de quando em vez, apresentar para a Assembleia Legislativa e também no portal da Secretaria um demonstrativo, uma prestação de contas de quanto foi arrecadado e de quanto foi destinado ao custeio das perícias. E a apresentação desses nomes que vão compor depende do quê? Já estão sendo pensadas essas pessoas? O sistema que nós vamos adotar agora na regulamentação do fundo é que cada uma dessas instituições indica pela sua chefia a representação que achar mais conveniente. Aqui no caso da Assembleia, por exemplo, nós estamos oficiando para a presidência da Assembleia Legislativa pedindo que a Casa indique 2 representantes. Assim será para a Defensoria Pública, para o Ministério Público, para o Poder Judiciário. Não há nenhuma interferência do Poder Executivo na escolha desses nomes. E o que nós desejamos, de fato, é que esse fundo tenha a participação mais colegiada possível para que a população se sinta absolutamente segura de que esses recursos não terão outra destinação jamais, senão o custeio da assistência judiciária. Doutor Davi, quem é que pode ser beneficiário da justiça gratuita? Na verdade, a lei não estabelece um padrão rígido. Se convencionou na prática estabelecer que pessoas que tenham renda familiar de até 3 salários mínimos se enquadram nesse perfil de pessoa hipossuficiente para fins de acesso à justiça. Mas a análise tem que ser feita caso a caso. Por isso, quando envolve a isenção de custas processuais, que é o que essa lei trata das perícias, em processos em que há isenção de custas, a decisão é feita pelo juiz. O juiz de cada processo analisa aquele pedido que a parte apresenta, aquela parte que é beneficiária do pedido de justiça gratuita, para verificar se ela se enquadra ou não na condição de hipossuficiente financeiro. Então, é uma análise caso a caso. A Defensoria adota um padrão como regra de 3 salários mínimos de renda familiar e analisando situações específicas, de repente famílias muito numerosas, pessoas idosas ou com alguma doença grave na família, podem se adequar a uma outra situação que não é essa nesse modelo rígido. Mas geralmente é esse o patamar que é analisado. Tem vulnerabilidade social e legal, são coisas que vão variar de caso a caso. Sim. Na verdade, há um conceito de vulnerabilidade que é muito mais amplo. Em tese, é quando você verifica na situação concreta uma disparidade muito grande entre uma parte e outra. Então, o juiz analisa isso naquela situação. Se aquela parte que está pedindo a justiça gratuita está numa condição de extrema vulnerabilidade em relação à parte contrária. Isso é visto caso a caso. Mas a questão financeira também prevalece, ou seja, se a pessoa vai litigar contra um banco, ela seria sempre hipossuficiente por essa condição. E não é assim o que acontece. O que acontece é que o juiz, naquela situação, vai analisar se a pessoa não possui ou não condições financeiras de arcar com as custas do processo. Eventualmente, se a parte contrária na ação judicial quiser impugnar e falar, não, a parte está mentindo, ela possui condições, o juiz vai analisar aquilo e pode indeferir os benefícios da justiça gratuita. Em que tipo de matéria as pessoas mais procuram a justiça gratuita? Na área de família, sem dúvida, a questão que mais incide esses benefícios, tanto nas ações de investigação de paternidade, quanto outras ações que envolvem as relações de família, mas também na área civil. Nós temos perícias, eu já vi questões envolvendo perícias que não foram feitas pelo IMESC, por exemplo, de a pessoa pedia a prova de que aquela música pertencia àquele autor e não uma outra pessoa, ou seja, uma perícia fonográfica. Isso também existe e aquela pessoa pediu a justiça gratuita. O juiz concedeu naquele caso. Nesse caso, o IMESC não fazia, foi um perito particular que teve que fazer essa prova. Mesmo quando não é a justiça gratuita, a área da família é a que mais predomina também, né? Sim, também é a área que mais predomina. Na verdade, a área de família é que tem mais volume de processos, né? Porque a boa parte das questões que envolvem as relações cotidianas, boa parte delas são relacionadas ao direito de família. O IMESC só realiza, doutor Maranhão, laudos relacionados com matérias médicas ou não? Sim, medicina legal, psiquiatria e verificações de vínculos genéticos. Agora, tem algumas perícias que são extremamente complexas. Por exemplo, um erro médico. Nós fazemos quase 20% das nossas perícias são erros médicos. A avaliação de possíveis erros médicos é uma perícia extremamente complexa, que requer um profissional competentíssimo e que versa sobre uma questão
é muito difícil para o juiz de ser analisada sem a precisão de uma perícia bem elaborada, sem um laudo bem elaborado. E nesse ponto é importante que quando o IMESC lança uma perícia, isso é visto com muita credibilidade pelo Poder Judiciário. Sim. O IMESC, ele angariou nesses 47 anos uma alta credibilidade junto ao Poder Judiciário pela exatidão das perícias que ele apresenta. Então são raras as perícias do IMESC que são questionadas posteriormente. Doutor Márcio, eu quero observar que o IMESC, para atingir o grau de excelência que hoje tem, obedece determinados procedimentos, como, por exemplo, nós temos no IMESC uma comissão de verificação de laudos que verifica 12% em média de todos os laudos emitidos. Nós temos uma comissão de indiretas e de erro médico, que discute todas as questões pertinentes a essas áreas, que são questões muito difíceis, muito complexas. Então, o IMESC é procurado sempre pelo Poder Judiciário, principalmente para as questões mais complexas. Além de que os nossos peritos são obrigados a participarem de cursos constantes de qualificação, que nós damos no próprio IMESC. Esses diferenciais fazem o IMESC de São Paulo ter essa expertise que outros institutos em outros estados não têm. Outros não têm e faz com que que cresça a nossa credibilidade. Hoje nós temos, e agradeço as palavras do doutor Depiné, mas nós temos realmente esta credibilidade junto ao judiciário. Os laudos do IMESC dificilmente são discutíveis, mesmo em caso de erro médico, que do outro lado, obviamente, tem um outro profissional não perito e não, raramente, também um assistente técnico, que também é da área médica, mas os nossos laudos têm esta credibilidade por esta busca constante pela excelência. Secretário Márcio, o doutor Davi citou aqui a Lei 1060, de 1950, que regula os benefícios da gratuidade da justiça. Muita gente reclama das leis antigas do Brasil por estarem desatualizadas. O senhor considera esta lei desatualizada? Há alguma coisa que deva ser repensada nela, que faça com que não se promova a universalização da justiça no país? Não, eu acho que não. Eu acho que nesse caso especial, a legislação atende à necessidade e garante à população acesso à jurisdição. A nossa Constituição estabelece duas regras que são muito caras no regime democrático de direito, no Estado democrático de direito, que é a inafastabilidade do controle jurisdicional, da apreciação jurisdicional. Nenhuma lesão ou ameaça de lesão pode deixar de ser submetida à apreciação do Poder Judiciário por aquele que tem interesse ou direito a reivindicar. E, por outro lado, o amplo acesso à jurisdição. Nenhuma barreira, nenhuma condição, pré-condição pode ser estabelecida. E o fator econômico, da vulnerabilidade econômica, da hipossuficiência econômica, não pode ser um fator de discriminação para afugentar alguém que tenha direito a ir ao Poder Judiciário. Então, a legislação é boa, garante o funcionamento de duas instituições muito caras nesse Estado democrático. A Defensoria Pública, a nossa Defensoria Pública, para uma população que necessita, mas também a advocacia privada, feita a partir do convênio com a própria Defensoria, a OAB. Salvo engano, são 40 mil advogados. 40 mil advogados no Estado de São Paulo inscritos para o exercício da assistência judiciária. Então, nós temos concomitantemente, o governo do Estado mantém, de um lado, a Defensoria Pública, essa instituição permanente, de índole de natureza constitucional, e de outro lado, a advocacia privada. E convenhamos, a nossa advocacia no Estado de São Paulo também é exemplar, não é? Para todo o território nacional. Então, a população paulista conta com essas duas formas de acessar o Poder Judiciário. E a legislação que garante esse acesso à justiça gratuita, muito embora ainda seja da década de 50, o fato é que estabelece um critério razoável de não capacidade econômica para custear o funcionamento da justiça. A única ponderação que nós podemos fazer é de que modo poderíamos expandir a arrecadação, porque é fato que há uma judicialização excessiva e há um controle sobre a capacidade ou não de custear que é exercido tão somente pelo juiz da causa. Sim. Às vezes, talvez eu me pego pensando se nós não teríamos que ter um outro mecanismo de fiscalização sobre essa capacidade econômica da parte,
feita pelo próprio Ministério Público, pela própria Defensoria. Pela parte contrária, às vezes, também. Pela parte contrária, como diz o doutor, a impugnação da assistência judiciária pela parte contrária, porque não é razoável que quem tenha poder econômico e litigue, por exemplo, uma ação de conteúdo econômico, o faça sem custear o funcionamento da justiça. Diferentemente do que acontece com a assistência social ou com o serviço de saúde, em que o SUS, o Sistema Único de Saúde, é custeado pela conjunção de fatores de todos os entes federados, União, Estado e município, a Justiça não. A Justiça não tem um sistema único, não é, de custeio das suas despesas. Então o Poder Judiciário atua com dificuldade, tem seu orçamento próprio, a sua autonomia orçamentária. Ministério Público, a mesma coisa. Defensoria Pública, a mesma coisa. E o Poder Executivo custeando as instituições que fazem com que funcione esse sistema de justiça. É razoável pensarmos que é preciso que se tenha uma garantia de a vinculação de receita para todas essas instituições tão caras, né, para a cidadania, para o cidadão, para a sociedade brasileira, para que elas tenham, de fato, autonomia orçamentária e financeira. Em relação, secretário, a esse desequilíbrio que existe entre o Estado juiz, o Estado acusador e o Estado defensor, tem muito mais juízes e promotores públicos, perdão, muito mais juízes e promotores públicos do que defensores. Porque a Defensoria é mais nova, né? Salvo engano, de 2006. 2006, exatamente. 2006, a Defensoria ela é mais nova do que o Ministério Público, do que a própria Advocacia e do que o Poder Judiciário. Então, ela está crescendo. Se nós compararmos de 2006 a 2017, o salto de qualidade que teve o sistema de justiça no Brasil e no paulista, e o quanto expandiu a Defensoria paulista, nós veremos que neste curto período de tempo, nesse trato temporal de sucessivas crises políticas e econômicas, a nossa Defensoria nada de braçadas e vem realizando um grande trabalho. Há uma disparidade, mas eles são ótimos. Então, vou falar um pouquinho mais desse mapa. Você já apresentou alguns números, são 719 defensores, mas em quantas comarcas no estado de São Paulo? Nós estamos instalados em 43 comarcas, são as maiores comarcas do estado, mas com âmbito de abrangência de cerca de 100 comarcas, porque são muitos locais em que a Defensoria Pública atua na esfera criminal, na esfera da infância e juventude, mesmo não tendo sede específica naquele local. E nas demais comarcas, e diga-se de passagem, o estado de São Paulo é um dos poucos estados do Brasil que tem abrangência de 100% de atuação pela assistência jurídica gratuita, porque onde não há defensoria, há o convênio com a OAB. Em muitos estados do país, infelizmente, as pessoas que precisam se valer de um advogado ou de um defensor público gratuitamente não conseguem, porque não tem nem um profissional da advocacia privada, custeado pelo Estado, e nem um defensor público, o que é muito ruim, porque essa pessoa fica desamparada do ponto de vista processual, de acesso à justiça. Acho que esse é um ponto que o Brasil tem uma diferença hoje, um dos pontos que dá para se orgulhar do avanço que o Brasil teve nos últimos anos em relação ao acesso à justiça. Porque, ao contrário de vários países em que a jurisdição civil ela só pode ser provocada por quem tem condições financeiras, no Brasil há uma resposta do Estado para quem não possui condições financeiras. E aqui no estado de São Paulo, se me permite, nós temos um seguinte quadro. Em toda a comarca tem, evidentemente, juiz de direito, toda comarca tem promotor de justiça, em toda comarca tem ou defensor público ou advogado credenciado para o exercício da assistência judiciária. Então não há no estado de São Paulo nenhum espaço do seu território, no estado de São Paulo, que não esteja o cidadão hipossuficiente capaz de ser atendido, ou pela Defensoria ou pela Ordem dos Advogados do Brasil, que, a exemplo da Defensoria, faz o grande trabalho. Doutor Davi, a despeito do secretário ter dito que vocês são ótimos da Defensoria, qual que é a sua avaliação? Quanto que a gente vai ter um equilíbrio maior entre o Estado juiz, o Estado acusação e o Estado defensor? Na verdade, a dificuldade hoje é garantir que a pessoa, em qualquer local do Estado, tenha a mesma qualidade de serviço, né? Isso é o anseio de qualquer gestor público, que o serviço prestado à população seja o melhor possível. E muitas vezes, pelo acúmulo de demanda, você tem situações em que há uma grande espera, né? A espera acaba sendo o lado negativo de um excesso de demanda e de uma ausência de capacidade maior de atendimento. Então, o nosso sonho é que nos próximos anos nós consigamos avançar, prover esses 900 cargos previstos pela lei. A gente vai conseguir não alcançar o estado inteiro, mas nos locais em que a gente estiver atuando, a Defensoria estiver instalada, vai conseguir atender melhor a população daqueles locais, com menos tempo de espera, com menos fila, que é o objetivo da instituição. Sua opinião, doutor Manel, mesmo questionamento.
sobre esse equilíbrio do juiz, acusação e defensoria? Na verdade, o doutor Márcio foi muito feliz. São Paulo vem avançando a passos muito largos nessa questão. Eu tenho procurado, não com a capilaridade, obviamente, que tem a nossa defensoria ou a OAB, mas nós temos procurado levar o IMESC também a atuar mais perto da população. Nós temos hoje, em medicina legal, 7 municípios, São José do Rio Preto, Sorocaba, Santos, em que nós já atendemos nesses locais, fazendo as perícias acidentárias, de obrigação de fazer, que é uma perícia muito importante, porque às vezes o juiz determina a compra de um medicamento e os nossos peritos avaliam se esse medicamento realmente, a sua compra é correta, são medicamentos de alto custo, que oneram muito o Estado. Então, nós estamos procurando levar também o IMESC a ter uma capilaridade maior. No caso de verificação de vínculo genético, nós já estamos em 15 municípios. Agora, futuramente, vamos estar também em Dracena e em Tietê, que são os 2 próximos polos. Então, na verdade, todos os locais onde nós vemos a capilaridade e a presença da Defensoria Pública, a presença, se não da Defensoria Pública, mas do convênio através da OAB, e uma presença muito marcante, muito forte em todos os lugares. Então, eu acho que, no caso de São Paulo... O ponto que é importante também de caso é o seguinte, Mauro, se me permite, não haverá nunca paridade absoluta, numérica, entre magistratura, o Poder Judiciário, Ministério Público, e Defensoria e Ordem dos Advogados, o OAB. Porque, muito embora todos sejam absolutamente essenciais e todos precisam estar acessíveis à população, a gama de atribuições é diferente. Então, pode não existir a paridade absoluta. Já não há entre membros do MP e magistratura, por exemplo, entre membros do MP e Defensoria, do Ministério Público e Defensoria, porque o rol de obrigações ou de atribuições difere. A natureza das funções também difere. Então, não há necessidade de paridade absoluta. Em nenhum lugar do mundo há. Eu acho que aqui no Brasil nunca haverá. No entanto, o que é preciso que fique estabelecido é que em todo o espaço do território o cidadão tenha acesso ao Instituto de Medicina Científica, não é? O nosso IMESC, a Defensoria Pública, a Ordem dos Advogados, o Ministério Público e o Poder Judiciário. E, não sei se eu estou enganado, mas acho que o Estado de São Paulo foi o último a criar a sua Defensoria Pública? Não, houve ainda, São Paulo, quando São Paulo criou a Defensoria em 2006, havia Paraná, Santa Catarina e Goiás que não possuíam a Defensoria Pública. Esses estados criaram posteriormente, e é curioso que a lei paulista, é importante que seja dito isso, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que criou essa lei inovadora, com mecanismos de transparência e abertura, influenciou outras Assembleias Legislativas país afora, tanto que as leis de Goiás, do Paraná e de Santa Catarina são muito parecidas com a lei paulista nesses instrumentos de fiscalização social que a lei possui. São Paulo demorou, Mauro, desculpa, demorou porque queria fazer a melhor. Por isso. Chegou muito perto do perfeito. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa Agora é Lei, falando hoje sobre o Fundo Especial de Custeio de Perícias, matéria da autoria do Executivo e que foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Mais um intervalo, voltamos já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Agora é Lei, falando sobre o Fundo Especial de Custeio de Perícias, matéria da autoria do Executivo, aprovada aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Secretário Márcio Elias, o senhor destacava no final do bloco anterior que não haverá essa paridade entre a magistratura, nem tem essa necessidade, né? Magistratura, Ministério Público e Defensoria Pública. Agora, uma questão que, claro que a sociedade se preocupa é em relação à morosidade da justiça que a gente enfrenta. Este desequilíbrio e esta paridade que não haverá, qual a relação disso com a morosidade da justiça? Olha, eu penso que a morosidade tem a ver com a crise que nós vivenciamos, não é? E com uma cultura bastante enraizada na população
de que muitas vezes o judiciário tem que ser chamado para dissipar conflitos que poderiam ser solucionados de outra maneira, né? É muito incipiente, muito novo ainda no Brasil, os institutos da mediação, da conciliação, mediação de conflitos ou conciliação fora dos limites do Poder Judiciário. Eu gosto muito dessa ideia de justiça consensuada, consensual, negociada, mas que deve ser feita, e pode ser feita, por associações de classe, por entidades, associações de bairro, por entidades não governamentais, por ONGs, pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público. Acho que o Executivo, por exemplo, tem que investir cada vez mais nesses centros de conciliação, de mediação de conflitos. Isso sim é que vai desafogar um pouco o Poder Judiciário do número absurdo de processos que estão em tramitação. Mas eu não acho que ele tem relação direta com essa disparidade numérica de defensores públicos, Ministério Público e magistrados. E essa paridade, ela vai, na verdade, esse alcance desse equilíbrio, na verdade, mais do que paridade, é um alcance de um equilíbrio, ele vem com o tempo. Eu acredito muito nisso. São Paulo, de fato, foi criado tardiamente a Defensoria Pública Paulista, embora tivesse um modelo ali junto à Procuradoria do Estado, que era a Procuradoria de Assistência Judiciária, que fazia essa função. Quando criou a Defensoria Pública, começamos com 400 defensores só. Já estamos hoje, 10, 11 anos depois, com 719. Claro que gostaríamos que tivesse com um número maior de defensores, mas é o que é possível ser feito nesse curto espaço de tempo. Agora, o que eu acho que é importante, que o Dr. Márcio ressaltou, é essa busca por mecanismos alternativos de solução de conflitos que desafogam o judiciário, tem que ser feito também com a emancipação das pessoas. A Defensoria tem um trabalho de educação em direitos que é muito interessante para educar líderes comunitários, porque boa parte dos conflitos que acontecem em comunidade também pode ser resolvido em comunidade, não necessitando levar um órgão público específico àquela situação. Então, se você consegue resolver um conflito de vizinhança, que é muito comum, nós ouvimos relatos de reclamações que chegam à Polícia Civil, que vão até o Poder Judiciário, de conflitos de vizinhança que poderiam ser resolvidos na própria comunidade. Então, a ideia de difusão de direitos não é só dar conhecimento ao seu direito para que aquela pessoa possa levar essa demanda ao Poder Judiciário, mas para que ela também possa resolver essa demanda, esse conflito, de maneira adequada no seio da própria comunidade. Doutor Maranhão, eu quero fazer uma pergunta aqui, clarear para o público leigo, dentro do qual eu vou me incluir, afinal de contas, os senhores aqui são os operadores do direito. A perícia, ela é um meio de prova ou ela ilumina a prova? Tem alguma contradição nisso? E essas contradições dentro do direito me parecem coisas apaixonantes para o direito, para quem opera. Na verdade, isso. A perícia é uma produção de prova. Quer dizer, a pessoa periciana é submetida a uma perícia para que se produza uma prova através de todos os métodos científicos, né, daquilo que está sendo julgado, para que o juiz possa ter clareza ao proceder à sentença. Então, se há uma discussão, por exemplo, vou dar um exemplo que talvez fique um pouco mais claro para os nossos telespectadores. Uma pessoa se acidenta e é feita uma perícia sobre danos e ela não está satisfeita com esta perícia. Vai ao juiz a um novo julgamento disso. O IMESC faz uma perícia, né, com toda a expertise que nos é peculiar, para fornecer ao juiz as condições objetivas para que ele possa julgar. Então, a perícia é uma produção de provas requisitada pelo judiciário para clarear a sentença do magistrado. Sim. E, doutor Sérgio, se me permite, acho que tem um exemplo muito atual que envolve um tema político candente, que são as perícias de gravações, né, gravações telefônicas, interceptações telefônicas. E nós vemos agora que, às vezes, uma mesma prova, porque a prova ali é a gravação telefônica, uma mesma prova permite várias interpretações possíveis, né? Quantas adulterações, se houve interrupção da gravação, se não houve. Então, aí a importância que aquela perícia desperte no magistrado, que é quem vai avaliar a prova, a convicção necessária e a credibilidade necessária para ir em determinada direção. Se a perícia, e um processo pode ter mais de uma perícia, o juiz vai se fiar àquela perícia que traz nele mais convicções da veracidade. Esse é o lado apaixonante Exatamente. do direito, né? Mas a perícia tem
eu gosto de ter essa ideia, né? Ela tenta reconstruir a realidade, dando um aspecto de neutralidade ou de imparcialidade a algo que vem sendo questionado. Quer dizer, tornar inquestionável um dado da realidade, a fim de que todos tenham sobre aquele fato o mesmo juízo de valor. Não é? Esse é o aspecto da perícia, né? E o papel que ele desempenha perante o processo, perante as partes, enfim, é o lado de fato apaixonante. Um dado importante, só para retomar a discussão anterior das soluções de conflito alternativas, é que o Poder Judiciário, ele resolve o processo judicial, faz a justiça formal, resolve o processo, mas não necessariamente faz justiça para as partes, porque é sempre o Estado dizendo o direito para aquelas pessoas diretamente envolvidas. É confiar a uma terceira pessoa a solução de um conflito que existe entre duas pessoas. Quando isso é feito pelas próprias partes ou de uma maneira informal, faz-se justiça, muito embora não se tenha o processo, não é? Que é o que, em última análise, todo mundo deseja, que a justiça seja efetuada. A mãe que quer um filho na escola, eu costumo dizer, ela quer o filho matriculado na escola, ela não quer frequentar os corredores de nenhum poder judiciário, de nenhum fórum, nenhum gabinete de defensor ou do Ministério Público, ela quer resolver o problema. Ela quer, de fato, que a justiça se faça presente no seu dia a dia. E o melhor modo de se fazer isso é, no mundo todo, é a maneira direta, não é? Contando com a solução alternativa ao sistema meramente formal, que custa caro, é demorado e, volto a dizer, é antes de tudo a resolução só do processo, não necessariamente o fazimento da justiça. Olha, gente, o tempo do programa já está acabando. Por favor, doutor Maria. Na verdade, eu quero observar que muitas perícias que nós fazemos no IMESC, os processos já vêm com uma perícia anterior, que é questionada. E por isso o nosso perito se verga novamente sobre aquele processo, pericia novamente a pessoa e emite um laudo do IMESC, que às vezes pode ir ao encontro àquele que foi emitido ou de encontro àquele que foi emitido anteriormente. Mas não é costumeiro algumas perícias já virem com um laudo anterior. Aproveitando que o senhor está com a palavra, doutor Maranhão, a nossa conclusão, sua palavra final, até 1 minuto. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre algo tão caro para a gente quanto o Fundo Especial de Perícia. Fundo este que veio, como disse no início do nosso programa, em muito boa hora. Faz com que o IMESC tenha condições de continuar esse trabalho que nós estamos fazendo, procurando no nosso Ministério a excelência, procurando trabalhar cada vez mais para que os nossos laudos saiam mais rapidamente possível, sem perda da sua qualidade, para que a justiça seja mais célere possível. Principalmente para aqueles que mais precisam, que são os usuários da justiça gratuita. É um fundo que teve um trabalho extraordinário do secretário de Justiça, doutor Márcio, que se dedicou a isso, e a sensibilidade do governador Geraldo Alckmin por saber que da importância da produção de própria justiça integral a todos os brasileiros de São Paulo. Doutor Davi, sua palavra final, até 1 minuto. Na verdade, eu gostaria de agradecer também a oportunidade de debater esse tema que é tão pouco claro para as demais pessoas, né, que não convivem com essa dinâmica do sistema de justiça. E agradecer à Assembleia Legislativa por ter aprovado esse projeto que beneficia não a Defensoria, não a Secretaria de Justiça, não o IMESC, mas beneficia a população do Estado de São Paulo. É mais um projeto que vai ao encontro da população, dos interesses, especialmente da camada mais carente da população, que precisa desses instrumentos que facilitam o acesso à justiça. Secretário Márcio Elias Rosa, sua palavra final. Agradecimento, né? Agradecimento à Assembleia Legislativa pela aprovação, parabenizar pela oportunidade desse programa, você também, o nosso programa Agora é Lei, ao IMESC, a prestar uma homenagem a todos os nossos colaboradores do IMESC, que realizam um trabalho histórico, 47 anos de excelência, de exemplo de serviço público. Nossa Defensoria Pública, como o doutor Davi bem ressaltou, não é um fundo que beneficia a Defensoria, Secretaria da Justiça, o IMESC, que beneficia a população, aquele que mais necessita. Daí a necessidade, de fato, de cumprimentarmos a todos os que estiveram diretamente envolvidos. E agora o nosso compromisso de levar adiante, regulamentar a lei, fazer com que o fundo funcione e esse amplo acesso à jurisdição no Estado de São Paulo seja ainda mais garantido. É o desejo, é o compromisso do governo do Estado de São Paulo, eu sei que é também de todos os deputados
e deputadas da nossa Assembleia Legislativa. E, de novo, se me permite, me colocar à disposição na Secretaria da Justiça para a população de São Paulo. Nós que agradecemos a presença dos senhores aqui nesse programa Agora Lei, aqui na TV Assembleia SP. Prestamos um excelente serviço público, podem ter certeza disso. Hoje nós falamos sobre o Fundo Especial de Custeio de Perícias, lei de autoria do Executivo, matéria aprovada aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Agradecimento a você de casa que nos acompanhou nesse tema. Fale-me sobre esse programa na rede social, no endereço que aparece aí agora no seu vídeo. Tchau, até o próximo programa.